Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Bom, o nosso tema de hoje é sobre a base da economia medieval, a base da economia europeia na Idade Média. Começa lá na página 183, pega lá o seu livro para acompanhar comigo. Esse assunto está conectado com o assunto da semana passada, porque a gente terminou a aula 7 dias atrás falando o seguinte, olha, as relações de vassalagem vão enfraquecer o poder real, já que muitos vassalos poderiam ter mais servos que o seu próprio rei, que o seu próprio soberano. E então, nessa página, ele vai continuar falando sobre isso. No parágrafo 1, ele fala que a desintegração do Império Carolíngio, ou seja, do Carlos Magno, aprofundou a descentralização política. Como assim descentralização? Eu não tenho mais um centro no poder, que era o rei. Esse poder vai ficar fragmentado pelo Ocidente europeu. A figura do rei ficou enfraquecida. Quem é que vai ter poder? Os aristocratas de cada região. Aquela pessoa que, com algumas posses, começou então a promover um certo poder naquela região, já que ele passou a ter vassalos, senhor de vários servos. No parágrafo 2 fala que houve uma nova onda de invasões bárbaras no século IX já, 300, 400 anos depois da queda do Império de Roma. E aí, diante da fraqueza militar dos exércitos dos reis, os aristocratas, os nobres de cada região começaram a comandar essas regiões de forma quase que independente. E a insegurança criada por essas invasões vai acentuar a ruralização, que foi uma das causas da queda do Império Romano, e a ruralização continuou acontecendo. Prof, então a ruralização acontece antes, durante e depois da queda de Roma? Sim, não é à toa que a ruralização é a base da Idade Média, da Idade Feudal, na Europa Ocidental principalmente. E aí eles vão começar a erguer castelos e fortalezas no século 8 e 9, construções que vão se tornar aí símbolos da Idade Média. Já no último parágrafo fala que essa relação de vassalagem, que começa no Carlos Magno e que vai ser uma das coisas que vai desestruturar o seu governo, estabelecia um tipo de uma aliança pessoal que unia dois aristocratas. Por meio dessa aliança, um aristocrata transmitia a outro o poder sobre o principal bem, que era a terra. Então, eu te forneço a terra, você vai produzi-la. Em troca, eu protejo você. Então ficava nessa relação de fidelidade, de serviço militar, um sendo suzerano do outro. Suzerano é quem mandava, vassalo quem obedecia. E aí eles vão fazer o que a gente chama de contrato feudo-vassálico. Ou seja, o feudo, a terra, a área rural será doada, será permitido o trabalho dela, mediante então esse contrato de fidelidade de um outro aristocrata. Ou não necessariamente um outro aristocrata, poderia ser da plebe também, de condições econômicas mais baixas. Na página 185, então, ele vai começar a dar essas características dessa economia medieval. No primeiro parágrafo, ele fala de onde vem a palavra feudalismo, que é a base econômica da Idade Média do Ocidente Europeu. Feudalismo vem de feudo, feudo vem de um termo bem dado em troca, posse dado em troca. Ou seja, eu forneço a terra em troca de produção, proteção, entre outros. Aqui ele fala que a forma mais comum de feudo era a terra, uma área rural. Houve casos que o feudo resumia-se a um castelo separado do restante da propriedade. O parágrafo 2 é o mais importante dessa página, fique ligado, diz assim, ó, em geral, o feudo era autossuficiente. O que é isso? Ele produzia tudo o que era necessário para a sobrevivência dos moradores. Por exemplo, alimento, ferramentas, armas, roupas, utensílios domésticos. Então, você morava num feudo que estava se protegendo contra invasões bárbaras ou qualquer outro povo, você não precisava ficar saindo do feudo. O feudo, em geral, produzia tudo o que era necessário para sobreviver: comida, proteção e abrigo. Então, não esqueça disso. Esse termo é bastante importante, autossuficiente. Já no parágrafo 3, vai falar que a agricultura era a base, era a fonte de sustento da maior parte da população, não era o comércio, não era a pecuária, não era qualquer outra forma de economia, de atividade econômica. A principal era a agricultura, o cultivo, as plantações. Já na metade da página para baixo, vai falar que a produção feudal, a gente chama de senhorio também.
E a gente consegue dividir o senhorio em três partes principais: manso senhorial, manso servil, terras comunais. Rapidamente, o que é cada um? Manso senhorial diz ali que incluía a residência do suzerano, do senhor, as oficinas, os estábulos, os celeiros, os jardins, os pomares e as terras que dava para cultivar. Estas eram cultivadas pelos servos, que não recebiam nada por isso, né, naquela relação de contrato feudo-vassálico. Todos os produtos obtidos nessa parte do senhorio pertenciam ao senhor e à sua família. Já o manso servil abrangia as habitações camponesas e as terras aráveis dessa população. Então, manso senhorial são as construções do senhor. Manso servil são as construções dos servos, dos vassalos. Aqui o texto fala que os produtos que os servos cultivavam nessas terras destinavam-se ao seu sustento e da sua família. Eles, porém, tinham de entregar ao senhor cerca de 1/3 da produção. E, por fim, terras comunais, ou seja, terras comuns. Diz o seguinte: abrangiam pastos para a criação de animais, então era parte da pecuária, terrenos baldios e bosques, de onde os servos e outros trabalhadores do senhorio extraíam madeira e mel e colhiam frutos e raízes. Era a área mais periférica, digamos assim, a área ao redor do manso servil e do manso senhorial. A caça nos bosques era exclusiva dos senhores, tanto é que algumas regiões virou uma espécie de hobby dos senhores, dos vassalos, praticar a caça ao redor dos feudos. Já na página 186 e 187 vai começar a falar que, como a Europa ela começa a se estruturar na área rural, digamos que foi natural que alguns instrumentos serão mais desenvolvidos, mais elaborados, vão sofrer inovações, vão passar por inovações nesse meio. E aí, então, a produção de comida começa a aumentar. Um dos maiores exemplos é o tal do arado charrua. No parágrafo 3 da página 186 diz assim: uma grande inovação tecnológica transformou a situação da agricultura europeia. A mudança se iniciou no século XI, com o desenvolvimento do cultivo de tração pesada feita com arado charrua. Conduzida principalmente pela força de bois ou cavalos, a charrua é um equipamento composto de várias peças de ferro que conseguem cortar a terra, revirar o solo, enterrar o esterco por uma extensa faixa de terra. O que é arar uma terra? É você deixar ela o contrário, né? Uma terra amassada, uma terra dura, você deixa como se fosse uma terra fofa. Como assim uma terra fofa? Uma terra que tenha bastante oxigênio dentro dela. Uma terra que você consegue revirar. Professor, qual que é a vantagem de ter uma terra arada do que uma terra compactada? É porque a planta precisa de oxigênio na sua raiz. E aí, eles faziam, antes de plantar, faziam esse arar, né? Aravam a terra para deixar ela com maior quantidade de oxigênio, só que eles inventaram um arado que é de ponta de ferro, você consegue ver na imagem ali. Antes era de madeira. O de madeira não conseguia fazer sulcos profundos, não conseguia fazer valas suficientes, não conseguia revirar a terra até revirava, só que esse arado de ferro vai se tornar melhor, vai trazer uma produção melhor. Aos olhos de hoje parece uma coisa simples, mas que para a época não dá para dizer que foi revolucionária. Revolucionária é muito forte, mas foi uma grande inovação, um aliado aí na produção de alimentos para a Europa ocidental da Idade Média até o século XI. Além de colocar mais ar nessa terra, arar, e produzir mais comida, na página 187 ele dá alguns exemplos, mais alguns, de algumas inovações. E aqui o mais importante é o que está no parágrafo, debaixo das bolinhas ali, é o parágrafo 4. É um sistema de produção que eles chamaram de sistema trienal de culturas. Cultura significa cultivo. Trienal, 3. Como assim? 3 cultivos? Quase isso. A ideia era a seguinte: eu pego a minha terra, divido em 3 partes. Aí está o esqueminha aí do lado para você ver. No ano 1, uma parte descansa, a outra eu planto trigo, a outra eu planto cevada. Isso em grandes extensões de terra. No ano seguinte, eu troco. Onde eu descansei, eu planto trigo. Onde eu plantei trigo, eu planto cevada. Onde eu plantei cevada, eu deixo descansando. Vamos para o próximo ano, ano 3. Onde eu plantei trigo, eu plantei cevada, planto cevada. No ano 2, onde eu plantei cevada, eu vou deixar descansar no ano 3. E a outra terra que eu deixei descansando no ano 2, eu vou plantar trigo nesse ano 3. Professor, por que isso? Por que deixar uma terra descansando? Porque eles perceberam que se eu
plantasse a mesma coisa todo ano no mesmo lugar, esse solo ia ficar empobrecido. E aí, se eu deixo descansar, eu dou um tempo para a natureza recuperar os nutrientes. Logo, eu vou ter uma produção maior no próximo ano naquela terra. E por que deixar três? E por que não fazer bienal? Deixar um lugar descansando e no outro eu planto uma coisa só, e aí no ano seguinte eu só inverto. É porque eles perceberam que fazendo isso, dividindo em três, eles garantiam três coisas. Primeiro, a recuperação de nutrientes de uma terra. Segundo, eles conseguiram ter uma colheita de um grão no inverno e uma colheita de grão, de cereal na primavera. Então eu consigo ter uma maior disponibilidade, uma maior opção de alimento fazendo dessa forma do que plantando tudo uma coisa só. Lembra que o feudo era autossuficiente? Então o feudo, ele meio que as pessoas que moravam no feudo se viravam. Então eu tenho que dar o jeito de ter comida o ano todo. E aí o sistema trienal acabou sendo uma grande inovação para a época. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.